Boa tarde. Boa tarde. Queria ver se vocês estavam acordados. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Glória a Deus. Bem, me chamo Leandro, né? Tenho 34 anos. Oh, que bom. Sou casado. Minha esposa não pôde vir. Temos um filho de 1 ano e mais um que estamos gestando. Vai fazer 5 meses agora, o primeiro Miguel, o segundo Isaac, vai nascer em agosto, graças a Deus. Faço 10 anos de casado esse ano, participo da Renovação Carismática Católica, minha paróquia aqui pertinho, São Vicente de Paulo do Engenho, quem conhece? São Vicente de Paulo do Engenho da Rainha. Tem uma outra do Engenho da Rainha, meu grupo de oração é ali. Conheço o Padre Rodrigo há bastante tempo, entramos no GVA junto, no Grupo Vocacional Adulto, há 11 anos atrás. Lá ele seguiu a vocação do sacerdócio e eu saí para seguir minha vocação do matrimônio. É uma alegria hoje estarmos aqui para partilharmos sobre esse retiro da Quaresma, né? O tema que foi me dado é Deus está conosco, vencerei a tentação. Vamos repetir? Deus está conosco, vencerei a tentação. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Deus está contigo. E é muito propício esse tema, porque quando a gente fala de tentação e deserto, a gente geralmente fala de solidão, de estar sozinho. E a gente, quando passa por um período de deserto, você deve ter ouvido algo semelhante o dia inteiro, primeira vez que a gente fala sobre deserto, a gente fala em estar sozinho. Mas o tema que Deus nos dá hoje é que nós não estamos sozinhos. Mas você já percebeu que é muito difícil quando a gente está sozinho? Já percebeu? Porque quando a gente está sozinho, a gente sabe que estamos com Deus. Mas a gente está com uma pessoa. Comigo. Quando a gente está sozinho, a gente está conosco. Sou eu que tenho que resolver. E aí, quando a gente está sozinho, muitas vezes a gente começa a encontrar em nós muitas fragilidades, muitas dificuldades. Quando a gente está sozinho, as nossas fraquezas muitas das vezes evidenciam. Porque quando a gente está em grupo, a gente soma forças. Mas quando a gente está sozinho, a fragilidade se evidencia muito. Por isso que é tão difícil ficar sozinho. Por isso que às vezes a gente não gosta de ficar sozinho, é normal. Mas o segredo não é simplesmente estar sozinho. O segredo é saber que quando estou só, Deus está comigo. São Paulo vai dizer uma frase que eu gosto muito. Enquanto eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque é na fraqueza que a gente encontra a força de Deus. Porque enquanto o homem não se sentir fraco e não perceber que ele é fraco, ele não entrega a sua vida na mão de Deus. Porque aquele que é forte, ele se garante sozinho. Agora, aquele que está passando dificuldade, ele vai precisar pedir ajuda. E São Paulo sabia muito bem disso. Que é na nossa fraqueza que encontramos Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. É na sua fraqueza que você pode encontrar mais a Deus. Fala para ele, é na sua dificuldade que você pode encontrar a Deus. Passar pelo deserto é uma grande possibilidade de encontrarmos mais com Deus. Amém? Então pega a tua Bíblia aí, já que você trouxe a Bíblia. Se não, olha a pessoa do teu lado aí. No Evangelho de São Mateus. Mateus 4. Acha aí. Mateus 4. Mateus capítulo 4. Dá uma cola aí. Na Bíblia da Ave Maria, 1287. Mateus 4. Versículo 1. Mateus capítulo 4. Achou?
Quem achou, diz glória a Deus. Quem não achou, diz me socorre aqui, pelo amor de Deus. 1287, na Bíblia da Ave Maria. Se for Ave Maria. Amém? Vamos lá. Em seguida, misericórdia, ajuda a irmã aí do lado aí, ó. 1287. É Mateus 4, no versículo 1. Amém? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: vamos juntos? Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: vamos juntos? Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede. Vamos continuar. O demônio transportou-o para a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: vamos juntos? Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele te deu os anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão, mas com as mãos, com cuidado, para não machucar o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: vamos juntos? Também está escrito: não tenta. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, juntos: prostrando-te diante de mim e me adorares. Respondeu-lhe Jesus, juntos: amém. Eu queria trazer logo esse texto nesse primeiro momento de partilha, porque a gente já deve ter ouvido várias vezes, talvez até alguém já tenha trago esse texto hoje aqui, mas Deus me fez chamar três pontos cruciais que eu queria partilhar aqui. São 3 tentações, não foram? Foram 3 tipos de tentações. A primeira, vamos voltar lá. A primeira tentação, o tentador se aproximou e disse: se és filho de Deus, no versículo 3, ordena que essas pedras se transformem em pão. Jesus teve fome, não teve? Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente pensa, mas para Jesus é fácil fazer jejum, para mim não é. Não, Jesus, a palavra de Deus vai dizer que é 100% Deus, mas 100% homem. Então, tão difícil para mim era para ele ficar sem comer. Tão difícil para a gente jejuar na sexta-feira, jejuar na quaresma, também era para Jesus. Ficar sem o alimento. O corpo precisava. E a primeira tentação, o demônio chega para ele e diz: se tem poder, transforma essa pedra em pão. Qual é a primeira atitude de Jesus? O que ele fala? Da onde foi essa palavra que Jesus citou? Está onde? É da onde essa palavra? Foi Jesus que inventou essa palavra? Não. É um Deuteronômio. Jesus cita a palavra de Deus quando começa a tentação. Anota, você tem um papelzinho aí, não tem? Se não, guarda no teu coração. Primeiro ponto para vencer a tentação. Jesus está nos ensinando. Quando a tentação chega, qual é a minha primeira resposta para a tentação? Palavra de Deus. Foi Jesus. Olha, Jesus é Deus. Jesus podia fazer qualquer coisa. Mas quando a tentação chega, o que Jesus faz? Se apega aonde? Na palavra de Deus. Primeiro ponto, para vencer a tentação, se apegar na palavra de Deus. Agora, para se apegar na palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. Para me apegar na palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E eu preciso viver a palavra de Deus. Então, o primeiro exercício para essa quaresma, viver a palavra de Deus. Quer vencer a tentação? Faz como Jesus. Palavra de Deus. Amém?
Segundo ponto, segunda tentação. Vamos avançar um pouquinho. E aí o demônio tentou outra coisa, ele disse, levou ele lá para um lugar muito alto e disse, se és filho de Deus, lança-te abaixo. E aí o que o demônio faz? Usa a defesa de Jesus. Jesus se defendeu com a palavra de Deus. O que o demônio faz? Usa a palavra de Deus também. O demônio vai lá e cita um salmo. O salmo vai dizer assim, ó, se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito, o demônio sabe a palavra de Deus. Ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares teus pés em nenhuma pedra. Segunda posição de Jesus mediante a tentação, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, no momento de tribulação vai ter um monte de propostas que parecem até de Deus. Vai aparecer um monte de profetas que parecem de Deus, que têm propostas que parecem ser de Deus, com soluções rápidas, com soluções práticas, mas que muitas das vezes nos afastam do próprio Deus. O demônio tentou usar a palavra de Deus para afastar Jesus de Deus. Mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes, a gente tem mania de usar a palavra de Deus ao nosso favor. Quer ver? A primeira coisa é quando acontece uma doença grave, a gente vai lembrar logo que Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Então essa pessoa tem que ser curada. Você não pode ficar doente. Mas a gente esquece também que tem aquela palavra que diz que existe um tempo para cada coisa. E que a gente precisa, se demorar, a palavra diz, espera. E a gente tenta usar a palavra de Deus também ao nosso favor. Mas a gente não usa para fazer a vontade de Deus. Segundo ponto, a palavra de Deus precisa ser usada não ao meu favor. Bota aí. A palavra de Deus precisa ser usada não a meu favor, mas para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus precisa ser usada não para minha satisfação. Não que Jesus não vai estar contigo, Jesus está contigo. Só que às vezes Deus está conosco. Mas às vezes a gente não acredita. Às vezes a gente não toma posse disso. E às vezes Deus permite que passamos por certas situações para a gente se apegar mais a Deus. Era muito fácil. Jesus podia acabar com aquele sofrimento, aquela tentação ali, ó. Mas não. Segundo ponto, a palavra de Deus. Não usar a palavra de Deus a meu favor, mas para fazer a vontade de Deus. Terceiro ponto, terceira tentação. O demônio transportou Jesus mais uma vez por um lugar muito alto. E lhe mostrou todos os reinos e o mundo de glória. E disse, dar-te-ei tudo, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Jesus disse para trás, Satanás, adorará somente o Senhor teu Deus, e a Ele servirá. Terceiro ponto de ensinamento que Deus nos dá no período de tentação, de tribulação. Primeiro é se apegar na palavra de Deus. Segundo, não usar a palavra de Deus para a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Terceiro, não se afasta de Deus. Está difícil? Permanece firme. Está difícil o deserto? O deserto está difícil passar? Continua na presença de Deus. Continua firme na presença de Deus. Jesus quis nos ensinar isso. Estava difícil passar pela tentação, 40 dias. Mas adorará somente ao Senhor teu Deus. Põe a mão no teu coração aí. Pensa nas tribulações que você está passando. Pensa no momento de dificuldade que você está tendo. Isso. Agora faz esse propósito de estar mais na presença de Deus. É preciso crescer isso no nosso coração, nesse período de quaresma.
de estar mais na presença de Deus. De estar mais na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou contar uma história para vocês. Existiu lá na Ásia um personagem chamado Gengis Khan. Hoje já ouviu falar? Lá da Mongólia. Tiveram várias lendas desse personagem, Gengis Khan. E uma delas eu vou contar aqui para a gente entrar ainda nesse entendimento do tema de hoje. Gengis Khan ele andava com uma águia. Todos os guerreiros usavam arco, flecha, espadas. Gengis Khan ele usava uma águia, que aquela águia era como se fosse o braço direito dele. Aonde ele ia, a águia estava do lado de Gengis Khan. E dizia que aquela águia era muito hábil, muito forte. Ela conseguia voar muito alto. Ela conseguia prever o inimigo lá na frente. Se tivesse uma cilada, a águia voava e impedia que Gengis Khan fosse para aquele caminho e fosse para o outro. E eles ganharam muitas batalhas. Teve uma vez que Gengis Khan, diz uma dessas lendas, que Gengis Khan se afasta do seu exército e resolve ir sozinho. E ele cai num deserto. Olha a coincidência. Ele cai num deserto. E ele se perde nesse deserto, caminha e não consegue achar, não consegue mais voltar. E aí conta-se a lenda que Gengis Khan, já não aguentando mais, não sabendo nem se já conseguiria voltar para casa, ele avista ao longe uma cascata, uma pedra enorme, onde tinha uma pequena fonte de água, mas muito fininha, que saía quase que gotas de água, provavelmente de uma nascente que estava secando lá em cima. Gengis Khan rapidamente corre, cheio de sede, passando pelo deserto. Se você está no deserto, você quer água, e se você vê água, você vai o quê? Você vai correr atrás dela. E assim ele foi, mesmo um grande guerreiro, e ele tinha um cálicezinho que ele sempre levava com ele, ele tirou aquele cálice e deixou a água pingar até encher o cálice. Ele só ia beber até quando o cálice estivesse cheio. E aí a águia se afastou e foi para voar. E ele ficou muito tempo lá, tentando de gota em gota aquela água. Quando ele consegue encher um pedacinho daquele cálice que ele vai beber, a águia desce, derruba o cálice. Gengis Khan fica aborrecido com aquela águia, empurra ela, mas ele amava muito aquela águia. Ele tinha muito carinho por ela, a águia preferida. E ele imagina que ela também estivesse com sede e queria água, acabou que derramou a água. Falando em água aí. E aí, ele vai lá de novo, começa a encher de novo, com toda a paciência, aquele de pouquinho em pouquinho, aquela migalha. Quando ele enche, a água vem de novo e derruba aquilo. Gengis Khan perde a paciência, até porque ele imagina, se tivesse alguém vendo, o que ia pensar? Pô, o grande guerreiro não consegue domar sua própria águia. E ele tira a espada com uma mão e com o outro o cálice, esperando se ela fosse vir de novo. E ele vai e enche. Quando ela enche, que vem a águia, ele vai lá e enfia a espada na águia. E a águia morre na hora. Ele fica muito triste por ter tido que matar a águia, mas ele pensa, o deserto acabou com a consciência dessa águia. Ela já não pensa mais, ela não sabe mais o que é melhor, mas eu sei o que é melhor para mim, melhor é beber essa água, preciso dessa água. Se eu não beber água, eu vou morrer. Só que aí, quando ele vai pegar de novo, seca. Não sai mais gotinhas daquela pedra. E ele imagina que possa ter água lá em cima, mas pouca. Então ele começa a escalar, eu quero essa água. Preciso dessa água, vou beber dessa água. Sobe. Pensando também na morte da sua água, vai subindo. Quando ele chega lá em cima, tem realmente uma poça de água quase seca, que ele vai chegar para beber. Quando ele chega no meio daquela água, tem uma das cobras mais venenosas morta naquele lugar ali. E provavelmente, se ele bebesse daquela água, ele morreria. Gengis Khan desce, volta para casa com a sua águia, muito triste. E olha o que ele escreve. Hoje aprendi uma triste lição. Muitas vezes nos precipitamos em julgar e agir, ferindo assim a quem mais nos ama, e chega a dar a sua vida por nós. Aquela água, a exemplo do Cristo, deu a vida para aquele homem.
A exemplo do Cristo, aquela água se sacrificou porque ela conseguia ver algo longe, porque a águia ela consegue ver ao longe. E às vezes a gente, na nossa visão limitada, a gente não consegue ver o horizonte. E a gente acha que o que a gente está querendo é o melhor para a gente, mas não necessariamente é. Aquela águia já tinha percebido, mas ele não. E ela tentou até alertar ele, mas ele não percebia, porque ele só conseguia olhar a sua visão limitada. Às vezes a tribulação, às vezes o deserto, às vezes a dificuldade limita a nossa visão. E a gente não consegue ver o horizonte mais. A gente só consegue ver o que está na nossa frente. Mas Deus tem uma visão além, dele ver as coisas lá na frente. E às vezes as coisas estão demorando porque Deus já viu algo que não seria bom para nós, mas a gente não percebe isso. Gengis Khan vai dizer que a gente fere e machuca aquele a quem dá a vida por nós. Quantas vezes eu e você machucamos e ferimos aquele que dá a vida por nós? Quantas vezes aquele que dá a vida por nós, a gente com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com as nossas imperfeições, e por não se apegar na palavra de Deus, e por não aceitar a palavra de Deus, aceitar a vontade de Deus, não a minha, e por abandonar o próprio Deus, por abandoná-lo no momento de dificuldade, a gente não percebe que Deus tem algo melhor. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Mas, muitas vezes, nos precipitamos em julgar e agir. Teve uma vez que deixa eu ver se eu tenho tempo? Você sabe dizer quanto tempo tem? A primeira vez que eu andei de avião, a minha esposa já tinha andado, a gente foi na lua de mel, né? E aí a gente não pode fazer feio, vai andar de avião. Ela já tinha andado, vamos. Eu não estava com medo, não. Estava com medo, mas não estava. E aí disseram que tinha que mascar chiclete. Então, comprei chiclete para mascar chiclete por causa do ouvido. Aí disseram que tinha que fazer isso. Vamos lá. E aí, quando a gente subiu, estava nublado. Aí, um avião deu uma tremidinha assim, e eu segurei, porque... E a sensação que você tinha, quando você vai subindo assim nas nuvens, é que parece que não tem sol. Aí parece que parece que só tem nuvens, e parece que o dia está feio, né? E parece que o sol vai parar de brilhar. Mas quando o avião transpassou as nuvens, o sol estava lá. E pode parecer doideira, mas a primeira coisa que vem no meu coração é que às vezes a nossa vida está tão turva, tão nublada, que parece que o sol não está lá. Às vezes a gente vê o dia assim e acha que o sol não está lá, mas ele está lá. As nuvens, às vezes, estão atrapalhando a gente viver, mas quando a gente passa por aquelas nuvens, ele está lá. Querido, às vezes, na nossa vida, parece que o deserto está tão grande que Jesus não está lá. Mas eu digo, Ele está com você. Ele está lá. O sol não para de brilhar. Às vezes, a gente é que esquece. E, queridos, a atitude de Deus para conosco nunca vai mudar. O que muda é a nossa resposta. Catuca a pessoa que está do seu lado aí. Fala para ele assim, o que muda é a nossa resposta. O que muda é a nossa atitude. O que muda é a nossa decisão. Pega a tua Bíblia aí. Tiago 1:12. Epístola de Tiago 1:12. A página é a 1539. 1539. Pegou? Achou? Põe no 1539, é Tiago 1, versículo 12.
Põe no seu colo aí, já que tem um tempinho, eu vou contar mais uma historinha. Vocês lembram de um filme chamado Titanic? Lembra, né? Foi a sensação quando saiu, né, no cinema, maiores efeitos especiais, tal, uma história que vai mudar o mundo. A história do Titanic, ela conta, vamos resumir, né, a história no filme em si. Tinha o personagem lá do Leonardo DiCaprio, né, que ganha uma passagem para o navio dos sonhos, não é isso? Navio dos sonhos, que vai mudar. Vão para a América, vão atravessar ali o mar. Muitos estavam apostando a sua vida naquela viagem, como se fosse mudar a sua vida naquele lugar ali. Um novo tempo. Muitos queriam um novo tempo, um tempo novo. Assim também aquele jovem, não é isso? No filme diz? Ele ganha uma aposta, não é isso? Se você lembra, ele ganha uma aposta para ir no barco. E lá tem várias famílias ricas. E lá diz, tem uma parte do filme que vão perguntar lá ao construtor do navio que estava no barco. Ele diz assim, ó, perguntam a ele, esqueci o nome dela, não é? Como é que é o nome dele? Rose, em inglês. Rose. Então, a Rose, ela começa a perguntar o construtor que tem poucos barcos ali. E aí se afundar. E o cara diz assim, fica tranquila, porque esse barco não afunda. Nem Deus pode afundar esse barco. Foram essas palavras que diz o filme, não é? Ficou com a história desse barco? Guarda do lado de cada memória. Agora vamos lembrar de um outro barco. Tinha um barquinho pequenininho, de madeira, onde tinha alguns apóstolos ali. E Jesus estava no barco. E eles começaram a navegar. E Jesus dormiu. Ficou com a imagem do barquinho de madeira, pequenininho. Foram atravessar o lago. Quem estava no barco? Jesus dormindo. Do outro lado era o barco dos sonhos, aonde todos estavam na expectativa que a sua vida ia mudar através daquela viagem. E eles começam no barco grande, segura o barquinho lá embaixo. No barco grande, eles começam a navegar. E aí a tentação da vaidade vai grande, que um dos repórteres está lá, ó, imagina se a gente chegar antes do horário, o cara acelera o barco. Manda acelerar para chegar um dia antes. A vaidade chegando aí. E aí o cara aceita e vai. Chega um momento que eles não percebem no barco dos sonhos que tinha um bendito de um iceberg. E o iceberg choca com aquele barco. E a gente conhece a história, que esse barco começa a afundar. E todos os sonhos, e todos os projetos, e todas as expectativas que aquelas pessoas estavam colocando naquele barco, naquela viagem, naquele momento, começam a afundar. Vamos voltar para outro barco? Enquanto isso, tinha um barquinho de madeira que atravessava um lago, mas que o lago era um grande mar, né? Aquele mar enorme. Chega um momento que existe uma grande tempestade naquele mar. E aquele barquinho de madeira, se imagina se o Titanic não ia afundar, lógico, mas o barquinho de madeira ele começa a tremer, começa a balançar. E os discípulos começam a ficar com medo. Assim como os outros lá, quando viram o iceberg, ficaram com medo, os discípulos também ficaram com medo. Mas a grande diferença desses dois barcos é que num deles estava Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Mas Jesus estava lá. Eu não sei em qual barco você estava ou está. Eu digo para você, procure Jesus, porque Ele está lá. Seja lá em qual dos barcos que você estiver. Talvez você esteja vivendo um momento de um projeto que está se afundando. Talvez você esteja vivendo um momento de uma expectativa que você idealizou na sua vida, no seu casamento, na sua família, que talvez esteja afundando. Talvez venha uma notícia de uma enfermidade como se fosse um grande iceberg que esteja te afundando. Ou talvez não.
o seu barquinho seja pequeno demais para suportar a tempestade que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você, seja em qual momento que você está vivendo, Jesus está lá. E se Ele está lá, mesmo que Ele esteja dormindo, Ele vai acordar. Jesus vai acordar. E quando Jesus acorda, a gente sabe o que acontece. Quando Jesus se levanta, a gente sabe o que acontece. Jesus se levanta mediante aquela tribulação toda. Aqueles apóstolos e Leandro lá, imagino Jesus está acordando na minha vida. Vendo lá Leandro desesperado, porque ele não sabe como vai pagar as contas. Ele vendo Leandro desesperado, porque ele não sabe a tribulação que ele está passando de enfermidade na vida dele. Ele não sabe como ele vai passar e Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, ele manda a tempestade se calar. Mas espera, que ele vai resolver. Deixa que ele vai resolver. Porque a gente tem mania de dar com uma mão e tirar com a outra. Esses dias eu falava com a minha mãe o seguinte: mãe, eu passei um momento de tribulação muito grande na minha vida, um período. Um dia eu vou testemunhar isso, mas por enquanto ainda não dá. Mas a gente tem mania, muitas das vezes, de dizer, no trabalho a gente diz muito isso: se eu não botar a mão, as coisas não acontecem. Você já ouviu isso? Para dar certo, eu tenho que botar a mão. A gente ouve isso. No trabalho, então, quer dar certo, põe a mão. Você não é o líder da sua equipe, enquanto que a gente vê aquele livro do monge executivo que diz tudo o contrário, né? Jesus era o servidor, o maior líder. Mas, voltando para cá, e aí Jesus vai dizer, e aí a gente tem essa mania de dizer, né? Se eu não botar a mão, não resolve. E a gente bota a mão demais e não dá espaço para deixar nas mãos de Deus. Qual é o barquinho que você está vivendo hoje? Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Está com a Bíblia aí? Em Tiago 1:12. Está com ela aí, né? Vamos ler juntos? Deixa eu achar aqui a minha. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida. Deus prometeu. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é uma poesia, é uma verdade. Tudo concorre para o bem, não é para o mal. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, tudo concorre para o seu bem. Porque Deus te ama. Porque Deus está contigo. Essa palavra é verdadeira. Querida, a palavra de Deus é verdade. E a gente tem que começar a acreditar nisso. A gente tem que começar porque nós sim somos a igreja da palavra de Deus. Temos que começar a viver mais a palavra de Deus, acreditar mais. A palavra de Deus aqui em Tiago está dizendo que se você permanecer firme, suportando a tentação, sofrendo por essa tentação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que vos amam. A coroa da vida não é da morte, é para agora, é para hoje, é para a sua casa. Deus tem bênçãos para a sua casa, mas permanece firme na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus e não se afastando de Deus. Vamos ficar de pé para a gente rezar? Isso. Põe tua Bíblia aí no banquinho. Deus quer levantar uma igreja firme. Chega de cristãos mais ou menos. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus. Quem aqui é pai? Deus quer, pai e mãe, quase todo mundo, ou vó. Deus quer você precisa educar filhos, netos, não é isso? E a gente sabe que hoje em dia está difícil demais. Seja de Deus. Esses dias eu falava com uma mãe. Eu não sei como falar com meu filho. Eu falei, eu muito menos. Mas eu digo uma coisa. Se eu falar qualquer coisa diferente da palavra de Deus, eu estou por conta própria. Quer educar seus filhos? Meu pai dizia para mim, busca primeiro o reino de Deus. Eu lembro, é uma das coisas que eu mais lembro que meu pai falava assim, quando eu era novinho. Eles foram uma família muito pobre. Meu pai várias vezes, quando entrou no grupo de oração numa igreja, meu pai entrou porque ele estava sem dinheiro para comprar nada, não tinha alimento, e ele foi para a igreja. Ele chegou num grupo de oração, depois de muito tempo que não ia para a igreja. O grupo de oração da minha paróquia estava começando no primeiro dia. No primeiro dia o grupo de oração começou e acabou, porque o padre acabou com aquele grupo de oração. E o padre disse assim,
grupo de oração não tem mais nessa paróquia, a não ser que aquele homem ali assuma. Meu pai tinha voltado para a igreja depois de 10 anos. E meu pai desesperado que ele foi para lá porque ele precisava de ajuda financeira. E ele disse, e ele vai para o Santíssimo rezar, e a palavra que Deus dá para ele era buscar em primeiro o reino de Deus, e tudo será dado por acréscimo. Mas ele disse, mas eu vim para cá buscar alimento, porque minha família precisa comer. Eu vim para cá buscar sustento, força, e Deus está mandando eu ir para frente se eu não estou fraco. Vai, porque eu te fortaleço. Mas não para não. Lá no livro, se você puder depois adquirir esse livrinho aqui, tem uma parte que diz da paralisia. Queridos, uma das coisas que o demônio quer fazer conosco é nos parar. Deus quer te fazer firme para andar. Mas andar tem que ser na presença de Deus. Tem que ser sobre a palavra de Deus. O deserto não é o fim. A tribulação não é o fim. O iceberg não é o fim. É o começo de um tempo novo. A gente não sabe a história daqueles que morreram, como é que foi, se eram católicos, se não eram, se converteram, se arrependeram. Mas eu creio sim, que se você hoje buscar a Deus, Ele estará contigo. Hoje, se você clamar a Deus, Ele estará contigo. Porque Deus disse, se aquela nação se levantar e clamar o meu nome, eu estarei ali, eu sararei a tua terra, eu curarei o meu povo. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Levante seus braços e vai adorando ao Senhor. E vai glorificando esse Deus que nos ama. Nós te adoramos, Senhor, nós te amamos, Jesus, Rei dos Reis, maravilhoso, Emanuel, Deus que está aqui conosco, um Deus que se faz presente, um Deus que não está distante, não. A palavra de Deus vai dizer que lá do alto do céu, Deus tudo vê. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada, nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus veja. Deus viu o teu sofrimento assim como viu o do meu pai lá atrás. Há 25 anos tem aquele grupo de oração. Há 25 anos foi um homem lá. Eu era novinho, ele foi lá buscar a força de Deus. E Deus falou, eu te fortaleço, mas vai que eu estou contigo. Caminha que eu estou contigo. Permanece firme, mas não olhando como aquele Gengis Khan, olhando para frente, não, olha para o alto, porque Deus está contigo. O sol pode não parecer que está lá, mas Ele está lá. A tristeza pode chegar hoje, mas saiba que de manhã vem a alegria. Aleluia, Senhor. Glória a Ti. Amém. De todo o coração eu me arrependo, Senhor. Me faz voltar aonde eu caí. De todo o coração te peço, não retire o teu espírito de mim. De todo o coração eu me entrego, Senhor. De todo o coração eu me entrego, Senhor. Meus medos não vão mais me confundir. Venha aplanar os montes, venha aplanar os montes e colinas que me atrapalham de correr pra Ti. Teu nome é, o Teu nome Nossa. é Emanuel. Deus comigo a caminhar, não me deixa desistir. O deserto não é o fim, mas eu vou atravessar. É caminho pra chegar ao lugar que o Senhor preparou. De todo o coração eu me rendo, Senhor. Não quero mais me afastar de Ti. E quando eu chegar
chegar ao meu destino. Que eu me lembre quem me trouxe até aqui. Teu nome é, o teu nome é Emanuel. Tu és Deus comigo a caminhar. Não me deixa desistir. O deserto não é o fim. Não é o fim. Mas eu vou atravessar, é caminho pra chegar ao lugar que o Senhor preparou. Teu nome é Emanuel, cante pra Ele. O teu nome é Deus comigo a caminhar. Não me deixa desistir. O deserto não é o fim, mas eu vou atravessar. É caminho pra chegar ao lugar que o Senhor preparou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Emanuel. Aleluia, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque nós cremos que tu estás conosco. Nós cremos, Senhor Jesus, que tu estás no meio de nós, que a tua presença é real nesse lugar, Senhor. Bendito seja, adorado seja. Eu quero te pedir, Senhor, sobre cada um desses irmãos que está aqui nesse lugar. Eu quero te pedir sobre cada família, Senhor, sobre cada intenção, sobre cada situação. Senhor, tu conhece o coração de cada um deles. Senhor, tu conhece o coração desses homens, dessas mulheres, Senhor, dessas mães, desses pais. Tu conhece assim como tu conhecia o coração do meu pai, aquele homem que foi até aquela igreja precisando de força. Tu conhecia o coração dele. Tu conhece o coração desses, Senhor, porque são seus. Esses são os seus, Senhor, são os seus filhos, Senhor, são os teus amados. E eu creio, Senhor, que tu tem o melhor para cada um deles. Por isso eu te peço que o teu Espírito Santo possa alcançá-los nessa hora, que a tua presença poderosa possa alcançar a cada um desses homens nesse lugar. Eu pedi para as mulheres estender as mãos sobre os homens. A gente só um pouquinho, a gente está um pouquinho atrasado, mas só um pouquinho. Reza por esse homem aí. Isso, começa a orar. Senhor, nós pedimos sobre esses homens agora, Senhor. Abençoa a vida desses homens. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre esses homens, Senhor. Enche o coração desses homens com a tua força, Senhor, com a tua fortaleza. Quebranta o coração desse homem agora, Senhor, para que ele não resista mais, para que ele possa ser mais de ti, para que ele possa ser um homem de Deus, para que ele possa vencer a tentação, para que ele possa vencer, Senhor, a tribulação, que ele possa vencer as concupiscências, Senhor, as dificuldades. Fortalece, Senhor, renova, Espírito Santo, enche o coração desse homem, Senhor, enche o coração desse homem com força, com fortaleza. Levanta em nome de Jesus. Emanuel, enche o coração desse homem. Aleluia. Dá um abraço nesse homem aí. Fala para ele: Deus está contigo. Deus está contigo. Isso. Pedir para os homens rezar pelas mulheres agora. Tem mulher do seu lado aí, somos poucos homens. Estende as mãos sobre as mulheres que estão aí perto de você e ora por elas. Ora. Alcança, Senhor, o coração dessas mulheres. São muitas, Senhor. Glória a Deus, glória a Ti, porque são muitas mulheres nesse lugar. Abençoa todas elas, Senhor. Abençoa, toca, Senhor, poderosamente. Assim como Tu enchestes o coração de Maria, enche o coração dessas mulheres com o Seu Espírito, Senhor, com a Tua presença, para que elas sejam fortes, mulheres fortes, Senhor, mulheres para um tempo novo. Que enche o coração dessas mulheres de fortaleza. Cura, Senhor, tantas feridas que o deserto causou nessas mulheres, tantas feridas, Senhor, de relacionamento, no matrimônio, de dificuldade. Enche o coração delas agora, Senhor.
Toca, Espírito Santo de Deus. Nós confiamos, Senhor, essas mulheres ao Teu Espírito Santo, Senhor. Enche cada um delas, toca poderosamente. Enche, Espírito Santo. Toca, Senhor Jesus, com Teu poder. Toca e cura, Senhor. Toca e renova, Senhor. Oh, o Teu nome. O Teu nome é. Levante seus braços, mulher. Canta isso. Homens, juntos. Deus comigo. Deus comigo a caminhar. Não me deixa. O deserto não é o fim, mas eu vou atravessar. É caminho pra chegar. O deserto não é um fim que o Senhor preparou. Deus está tocando numa mulher. Você não precisa levantar a mão se não quiser. Do lado direito, no meio aqui, existe uma mulher que está com uma enfermidade muito grande. Isso está te incomodando muito. Deus está te tocando agora, mulher. Deus está alcançando essa tua enfermidade. A imagem que me dava era que de Pedro levando a sogra. Jesus era curar a sua sogra. Jesus está alcançando uma mulher desse lado aqui. Está sofrendo de uma enfermidade, está te incomodando. Seja curada em nome de Jesus. Seja curada. Seja curada. Muitas mulheres com uma angústia muito grande no peito por causa do seu filho. Tem uma mulher em especial que, quando lembra de situações, dá como se fosse uma flechada no seu peito. O coração de Maria foi transpassado ao ver Jesus na cruz. Mulher, a palavra de Deus para você. Deus está contigo. Fica firme. Fica firme. Deus está tocando no homem que está com uma dificuldade de uma decisão na sua vida. Você precisa decidir firme. Mas está difícil tomar essa decisão. Toma essa decisão, homem. Segundo a palavra de Deus. Toma essa decisão. Segundo a vontade de Deus. Deus toca numa jovem, está aqui. É sobre casamento. Não precisa levantar a mão. Mas o que Deus coloca no meu coração é: traga Deus para dentro dessa relação. Traga Deus para dentro dessa situação. Traga Jesus para essa situação. E deixa que Ele resolva. No deserto, muitas situações se levantam contra nós. Muitas tentações se levantam contra nós. Eu queria que você gravasse esse nome. Emanuel. Deus conosco. Deus comigo. Quando passarmos pela tribulação, o nome que eu vou lembrar é Emanuel. Quando a dificuldade chegar, se levantar com diversos nomes, o único nome que eu vou lembrar é Emanuel. Deus está comigo. Deus está. Então louva esse Deus. Agradeça esse Deus nesse momento. Nós te louvamos, Senhor. Emanuel, glorificado seja o teu nome. Nós te adoramos, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. Porque o teu amor não muda. Porque, Senhor, tu morreste na cruz por nós. E através dessa cruz, através dessa doação, hoje o céu abriu para nós. Hoje a herança é nossa, dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Diz: eu sou, amém. Eu sou herdeiro da glória de Deus. Eu sou herdeiro das bênçãos de Deus. Porque Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu vou continuar andando. E se Deus está comigo, eu vou continuar caminhando. O deserto pode parecer o fim, mas ele não é. Ele não é.
O teu nome é Emanuel, tu és Deus comigo a caminhar. Não me deixa desistir. O deserto não é o fim, o deserto não é o fim, mas eu vou atravessar, é caminho pra chegar onde? Ao lugar que o Senhor mais uma vez com força, o teu nome é Emanuel, o teu nome é Emanuel. Deus comigo a caminhar, Deus comigo a caminhar, não me deixa desistir. O deserto não é o fim, mas eu vou atravessar, é caminho pra chegar ao lugar que o Senhor preparou. Emanuel. Amém. Glória a Deus. Amém.